ao Marcelo Quintão, bom dia, sem anistia para golpistas, e obviamente o dia de ontem marcado pela denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra o golpista mor, Jair Bolsonaro, e os seus asseclas. Bom, daqui a um ano nós estaremos registrando como efeméride, no dia 15 de julho, o 14, né, porque foi ontem, a ação, finalmente, a decisão, a conclusão do processo por parte do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que agora está tudo pronto realmente para o Supremo Tribunal Federal concluir o processo, entrar no julgamento propriamente dito e condenar o inominável a uma prisão, uma severa pena de prisão, que é o que ele merece por conta de todos os crimes praticados, não só o crime de intentando golpista, mas todos os crimes que ele praticou ao longo do mandato que ele exerceu, porque a memória nacional jamais vai esquecer a Covid e o que ele fez durante a Covid e a morte de quase 1 milhão de brasileiros por conta da sua desídia. Então, eu acho que é importante, o desespero da família é algo patente, eles estão fragorosamente derrotados, mas exatamente por isso é preciso as forças democráticas se manterem atentas, porque eles vão esboçar reações de todo tipo, vão fazer provocações, e é preciso, então, manter a vigilância democrática contra quaisquer atentados, novos atentados que eles venham a perpetrar contra o sistema político brasileiro. A manifestação da Procuradoria-Geral da República, feita ontem, assim, aos 45 do segundo tempo, parece que para não pegar o noticiário de ontem, para pegar o noticiário de hoje, assim, ao longo do dia e passar esse dia inteiro dominando a pauta da imprensa. Então, foi uma alegação final robustíssima, 517 páginas para reafirmar os crimes que Jair Bolsonaro e os demais integrantes do chamado Núcleo 1 do golpe cometeram, né? São 517 páginas de provas, que vai muito além da delação do Mauro Cid. Então, nós temos lá gravações, mensagens, documentos, testemunhos escritos, depoimentos de ex-comandantes militares, pessoas da alta administração federal do governo Bolsonaro, apontando justamente o uso sistemático da máquina pública para fins ilegais, para subverter a vontade da população brasileira que foi expressa nas urnas, né? A PGR deixa claro ali que esse grupo golpista mobilizou setores das Forças Armadas para manipular o Estado e o resultado das eleições. Isso é muito grave, ficou demonstrado durante o processo, né? Também mostra que essa robustez, né, esse calhamaço de provas que a PGR apresentou ao Supremo Tribunal Federal é uma reafirmação da independência, tanto da Procuradoria-Geral da República quanto do próprio Poder Judiciário, ou seja, o que o Trump falou e o que ele anunciou aí de tarifaço, misturando alhos com bugalhos, colocando tarifas comerciais no meio de processos judiciais, não surtiu absolutamente nenhum efeito do ponto de vista do andamento do processo, né? E estamos falando aqui, a gente está falando aqui de crimes gravíssimos, né? Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, depredação do patrimônio público, organização criminosa. Então, são crimes muito graves. E a gente está num momento aqui simbólico que a gente está mostrando para o mundo que tentativas de subversão da nossa ordem democrática podem ser punidas. O Brasil está mostrando que sim, um país pode, dentro do seu ordenamento jurídico, punir aqueles agressores que tentam subverter a vontade do povo. Acho que agora, como disse o Paulo, abre-se aí os prazos para as alegações dos réus, né, começando pelo Mauro Cid, e em setembro, um mês patriótico, veremos nós, o Bolsonaro, ser condenado, não a 43 anos, como eu defendi, que eu acho que ainda é pouco pelos crimes que ele cometeu, mas uma pena duríssima, capaz de impor ao país um exemplo para aqueles que no futuro tentarem novamente qualquer coisa parecida. Independente do que aconteça, a partir de agora, eu acho que demorou muito. Né? Eu acho que demorou demais. E tem outros personagens, eu diria, periféricos, que não estão incluídos nesses núcleos, diretamente, mas que estão incluídos em outros inquéritos, como o das fake news e tudo mais, que eu acho que precisa também serem tomadas uma atitude. O ruim disso tudo não é o fato apenas da demora, mas é que essa demora levou a uma situação política, eu diria, muito mais pesada, que foi essa questão de Trump, que está querendo interferir diretamente no julgamento, no qual ninguém tem nada que se meter, afinal de contas, até o judiciário é um poder independente. Mas ele está colocando essa pressão, e essa é a única tábua de salvação do qual o Bolsonaro e seus apoiadores têm para se apoiar. E estão fazendo disso um cavalo de batalha. Já voltaram a falar em anistia ampla, total e restrita. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, agora chegou a dizer que era maior do que o Itamaraty, que foi graças a ele que isso está acontecendo. Quer dizer, você continua minando as instituições por fora. Né? De primeiro era de dentro para fora, agora está vindo de dentro para fora e de fora para dentro. Que é pior ainda, são dois lados. Então, assim, eu acho que o cuidado tem que ser redobrado. Né? Eu acho que tem que ficar muito mais atento ao que vai vir. Esperar as alegações finais dos advogados dos réus aí agora. E a partir daí,
torcer realmente para que venha a condenação e venha a condenação dura, porque o que fizeram com o país não foi brincadeira, né? Não só com o país, mas com o seu povo também, ao longo do governo e nas eleições, né? E no pós-eleições também, de 2022. Então, eu acho mais assim, como se diz aqui na região, situações como essa não dá para vacilar, tem que botar para torar mesmo, fazer as coisas como tem que ser feito, não atropelar, né? A gente já sabe o que acontece quando você atropela os prazos judiciais, quando você atropela os princípios, vamos dizer, legais e judiciais. A gente já viu que não funciona, muito pelo contrário, isso acaba complicando ainda mais. Então, seguir tudo direitinho à risca e também ficar de olho, porque nada também me tira da cabeça que ele possa tentar uma fuga a qualquer instante. Nós estamos avançando. Às vezes nós não percebemos, né? Quando eu falava na universidade lá sobre filosofia, sobre dialética, concepções materialistas de história, às vezes nós não percebemos pequenos avanços que estão acontecendo, né? São as mudanças. E nós, às vezes, só percebemos quando ocorrem saltos. Mas elas estão acontecendo. Veja, a Carla Zambelli está foragida do Brasil. Agora, esse segundo deputado, que é um dos mais fascistas da Câmara, não pode pisar no território, não que houvesse um pedido de prisão contra ele, mas o clima no país ficou adverso para a presença dele. Ele teve que se autoexilar. Sabe aquela situação onde você está num grupo que todo mundo não gosta de você, você tem que se afastar. Ele saiu do Brasil porque o clima estava adverso, né? E aí ele foi para o exterior tramar contra o país dele, que levou os dois maiores jornalões da burguesia paulista a se somar, digamos assim, com o presidente, não ombro a ombro com o presidente Lula, mas fazendo o mesmo discurso patriótico que o presidente da nação. Então ele está tão isolado e agora renuncia ao mandato. Então isso significa que nós estamos avançando. Fazia quanto tempo nós não fazíamos uma manifestação de rua na Paulista? Fizemos com 15 mil pessoas? É pouco, mas foi maior do que a última que o fascista tentou fazer na Paulista, fracassada, né? Que reuniu evangélicos, fascistas, né? Então eles estão em baixa, eles estão recuando, eles estão renunciando ao mandato. Uma deputada como aquela lá, e aí ela disse que vai ser candidata a deputada na Itália, se ela ficar andando pela rua, ela será presa pela Interpol. Mas ela é burra demais, é impressionante essa mulher, né? Então nós estamos avançando. Alcolumbre e Hugo Mota, lamento dizer, mas puxa, não estão entendendo o momento, né? Não estão sendo os novos Arthur Liras de plantão, então não estão cooperando, quer dizer, não estão entendendo o momento de avanço que nós estamos vivendo, né? O Lula está compreendendo isso, está avançando, editou ontem essa nova lei da reciprocidade, não cita nominalmente Donald Trump, mas o Brasil vai enfrentar altineiro e não vai baixar a cabeça para ninguém, vai unir a maior parte da nação e nós estamos avançando. Essa é a minha análise nesse momento.